Oi, galera. Hoje a gente vai falar sobre mito, sobre o pensamento mítico que predominava na Grécia antes do surgimento da filosofia. Eu sei que a ordem está meio estranha, meio trocada, mas nesse momento é importante que vocês entendam mitos para começar a fazer relação com a próxima aula que eu vou dar, que é sobre René Descartes, ok? Veja bem, gente. É importante situar vocês historicamente na Grécia Antiga, né? No berço da filosofia. Muito bem. 20 séculos antes de Cristo, né? Aproximadamente, eu também não estava lá, não lembro. Ou se estava, eu não lembro. Existia uma civilização que a gente denominou na história como cretomicênica, porque ela habitava a ilha de Creta, né? Ali no Mar Egeu. Muito bem. Gente, essa civilização bem antiga era muito desenvolvida, tá? Eles tinham uma vida urbana, já tinham desenvolvido a escrita, porque nós temos documentos históricos que comprovam isso. E assim eles tinham uma prosperidade muito grande. Veja só, aí eles foram invadidos por um povo, os dórios, né, que chegando, acabaram com a ilha de Creta, com a civilização grega pré-homérica, né? Esse período creto-micênico e pré-homérico são denominações equivalentes na história, tá? Porque é pré-homérico porque veio antes do poeta Homérico, que escreveu a Odisseia e a Ilíada. Muito bem, gente. Deixando um pouquinho isso tudo de lado, teve essa invasão, os dórios zoaram tudo, acabaram com o povo, acabaram com a linguagem, destruíram grande parte dos documentos, dos escritos pré-micênicos, né, dos escritos gregos pré-homéricos, e nesse momento teve a primeira diáspora grega. O que é diáspora, gente? Quando um povo começa a se espalhar por uma região, porque a região que eles estão já não está mais favorável. É uma civilização antiga, uma civilização qualquer, que começa a se espalhar por alguma outra região, procurando moradias mais aprazíveis, né? Assim, mais agradáveis, menos conflitantes. Muito bem, gente. Nessa eles ocuparam toda a península do Mar Egeu, né? A região da Ática, ali já foram para o sul da Itália, ali na região da Calábria, enfim. Muito bem, gente. A Grécia se expandiu e passou a ocupar vários outros lugares ali na região do Mar Egeu. Muito bem. Gente, essas civilizações que surgiram, esses aglomerados agrícolas que surgiram depois da primeira diáspora grega, eles não tinham o desenvolvimento, eles não levaram nada daquele desenvolvimento social que o povo pré-micênico tinha, que a civilização pré-micênica grega tinha. Eles estavam assim agrupados como é que eu vou explicar? Comunidades agrícolas, que existe um nome que provavelmente vocês devem ter visto na história, e que eram patriarcais, né? Elas, assim, praticamente eram todos ligados por laços de sangue e existia um ancião, o pater, né? Assim, trazendo para os dias de hoje, é um líder de clã. Se a gente for pensar nos ciganos do leste europeu, é um líder de clã. Muito bem, gente. Esse povo, como eu disse agora há pouco, ele não trouxe nem a escrita, nem o desenvolvimento urbano, muito menos o conhecimento pré-micênico, o conhecimento pré-homérico. E assim,
eu vou contar de um jeito assim bem eufemístico. Pensa num povo precisando viver numa terra inóspita, né? Assim, bem agressiva, assim, com vários fatores naturais forçando essa civilização grega, e eles precisavam sobreviver. Além de sobreviver, além de lutar pela própria sobrevivência, esse povo grego, após a primeira diáspora, precisava também justificar alguns fenômenos, justificar algumas lideranças, justificar alguns acontecimentos naturais. Para isso, esse povo se valeu do raciocínio mítico, do mito. Enfim, veja só, gente, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que era o mito. Ele era assim baseado em seres fantásticos e normalmente em deidades, né? Em deuses, em entidades muito poderosas que governavam os homens na Terra e que atrapalhavam ou ajudavam de acordo com a fé, de acordo com a dedicação dessa comunidade a esse deus, ou a esses deuses, né? Porque o panteão grego é politeísta. Muito bem, gente. Eu vou dar o exemplo que eu falei para vocês entenderem o que é o raciocínio mítico. Vamos supor que existe uma comunidade vivendo num lugar ermo, né, no meio de uma floresta, assim, e eles se alimentavam de uma árvore bem grande, uma árvore fictícia, né, que abrigava toda a comunidade do sol, protegia da chuva, dava frutos, né, para eles se alimentarem. E assim, praticamente a vida deles era em função dessa árvore gigante. Um belo dia caiu um raio numa tempestade, eles não tinham noção daquelas descargas elétricas que são lançadas das nuvens. Então cai um raio nessa árvore e destrói a árvore. Bem, o pensamento dessa patota, dessa galera toda, era o seguinte: se caiu um raio nessa árvore, foi porque algum deus, alguma entidade divina mandou esse sinal porque gosta da gente, porque nós nos dedicamos a ele, né? Nós fazemos oferendas, sacrifícios, enfim, toda um conjunto de dogmas populares, dogmas do senso comum dessa comunidade que agradava esse Deus, porque eles acreditavam que esse Deus era o que protegia a comunidade. Muito bem, se esse Deus mandou esse raio, porque eles não conheciam a origem científica de um raio, bom, como nós agradamos esse Deus, ele deve gostar muito da gente. Então, se ele está mandando esse raio, provavelmente é um sinal para que nós deixemos este local e nos mudemos para um local melhor. Exemplo, tá? Eu estou criando essa historinha. Gente, isso é o pensamento mítico. É justificar algumas coisas através de contos, através de historinhas. Gente, os mitos, eles são contraditórios em alguns pontos. Eles são, assim, se a gente for usar a lógica, fantásticos, inacreditáveis, inverossímeis, né, para nós. Para os gregos, para a civilização, para o estado civilizatório em que aquele povo que saiu da ilha de Creta e se espalhou pelo Mar Egeu, ali por toda a costa do Mar Egeu, ali onde é a Grécia hoje em dia, para eles era assim uma explicação legal, aceitável. Para nós é completamente dubitável, ou seja, nós teremos dúvidas a respeito disso. Aliás, nós nem acreditaremos, né? Nós vamos chamar de conto de fada, de historinhas inverossímeis e coisa e tal. Muito bem.
Para o pessoal do presencial, eu falei sobre o mito da Cora, que era a filha da Ceres, né? Ceres, que era o nome em latim de uma deusa grega que agora me faltou o nome. E de como eles justificavam o período de sol e o período de frio e chuva, de frio e de tempo seco na Grécia, através de um mito da Cora, que foi raptada pelo Hades, e aí o Zeus entrou na jogada, deixou 6 meses com a mãe dela, e 6 meses com o Hades, 6 meses com a Ceres e 6 meses com o Hades. Aí surgiu a justificativa do tempo bom para a lavoura e do tempo ruim, né? Do período frio e seco, é quando a Ceres estava longe da filha, então ela ficava triste, aí o céu ficava cinza, frio. Aqui. Acho que eu já contei, inclusive, para vocês, bem no comecinho. Então, praticamente tudo, praticamente não, na totalidade dos fatos, tanto sociais como naturais, como políticos, né? Assim, certas famílias que governavam esses grupos agrícolas, né? Essas comunidades que se formaram depois da primeira diáspora, teriam tido contato direto com os deuses. Então eles eram representantes divinos. Então o povo respeitava muito aquela autoridade deles. Certo? A autoridade do mito era muito grande. Aí, logo no começo, assim, quando começaram a haver expansões comerciais na Grécia, que o povo grego começou a procurar novas terras férteis para cultivar, porque a população, né, como um período de bonança, de fartura, né, essas comunidades agrícolas, o povo se multiplicou bastante. E o território continuou o mesmo, ou seja, a relação alimento, quantidade de população se tornou crítica, se tornou muito ruim para eles. Então começou a expansão grega atrás de novos territórios para plantar. E depois que a Grécia começou a conhecer novos povos, novas culturas, alguns gregos, algumas pessoas que viajavam, começaram a duvidar daqueles mitos. Começaram a colocar empecilhos naqueles mitos. Começaram a levantar dúvidas a respeito daqueles mitos, daquelas explicações fantásticas que o povo grego usava, né, que a cultura grega usava, que a passagem do mito de uma geração para outra era totalmente oral. Como eu disse para vocês, existia a escrita, mas ela foi praticamente extinta. Então, o povo grego passou um período no cultivo, na atividade agrícola mesmo, com sucesso, porém sem evolução social, sem evolução civilizacional. Aí, quando começou a haver a expansão grega, começaram a haver contatos com outros povos, com outras comunidades, com outras civilizações, e os mitos começaram a apresentar seus problemas para aquelas pessoas que raciocinavam, para aquelas pessoas que pensavam um pouco, que eram os filósofos. Gente, por que eu contei tudo essa história para vocês nesse momento? Porque mesmo a filosofia aparecendo nessa época para tentar afastar o povo da credulidade mítica, da credulidade nos mitos e aproximar o povo do raciocínio, aproximar o povo das origens dos fenômenos, das origens dos acontecimentos sociais e políticos, mesmo assim, a filosofia ainda discutia muitos fatores, muitos elementos, muitas coisas na vida,
baseada em suposições. Então, o que eu estou fazendo agora nesta aula? Eu estou preparando vocês para estudarem René Descartes, certo? Porque eu não vou dar spoiler da aula do René Descartes, mas quando houve a Idade Média Europeia, que a Roma já tinha absorvido a cultura grega, também teve um período... Muitas pessoas chamam a Idade Média de período das trevas. Na verdade, foram 1000 anos em que o homem sobreviveu e teve um avanço civilizacional, certo? Não foi assim totalmente devagar. Porém, a cultura, né, assim, não foi totalmente improdutivo. Né? Devagar, eu acho que é um termo um tanto quanto exagerado. Porém, a cultura, durante toda a Idade Média, como vocês devem saber, ela foi monopolizada pela Igreja Católica. A Igreja Católica estabelecia... Vocês lembram também de história daquela sociedade medieval estruturada, né? No topo da pirâmide, os nobres, depois o clero, também no alto, consistindo uma porcentagem pequena da população, e aquele grande pedaço de pirâmide constituído dos servos, ou seja, de quem trabalhava. Essa patota que trabalhava, agora sim, eu vou ter que falar, mandar real para vocês, ficou na ignorância durante esses 1000 anos. Por quê? Porque a igreja manipulava o conhecimento, retinha o conhecimento, só ela decidia o que podia ou não ser conhecido pelo povo e, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, mantinha sua autoridade. Não, nós sabemos. A nossa palavra é a verdade. A autoridade eclesiástica e acima havia a autoridade nobre. Porém, a autoridade nobre era mais preocupada com a manutenção da ordem e com os processos políticos, né? As formações dos reinos, dos feudos, as batalhas por território, coisa e tal. Gente, então, resumindo tudo isso que eu falei, o mito eram histórias populares, eram contos populares, transmitidos via oral de uma geração para outra, de uma família, assim, dos mais velhos para os mais novos, via oral. E durante muito tempo, antes da filosofia, sustentou a imaginação, o imaginário popular. O povo precisava, as pessoas precisavam, o homem, ele já nasce com isso naturalmente, ele precisa entender algumas coisas. Isso é nosso, é instintivo. Então, as histórias surgiam, as histórias fantásticas, as histórias baseadas em seres fantásticos e deuses, surgiram para fechar essas lacunas, para preencher essa necessidade de conhecimento das pessoas. Na Grécia pré-filosófica, né? No período homérico também. Que aí tem, lembra que eu falei para vocês do Homero, que era o poeta, que falou sobre a Ilíada, que é, na verdade, a ilha de Creta, a ilha de Troia chamava Ilia, antes, em grego, né? E aí a Ilíada descreve o quê? A ida ai, meu Deus do céu. Bom, não lembro agora o nome do rei grego. Para Troia, para recuperar a Helena, que tinha sido roubada. Vocês lembram da história de Troia? E a Odisseia fala sobre Ulisses, que em grego chama Odisseu, descrevendo a volta dele para a Grécia. Ok? Então, assim, o período homérico tinha também foi baseado
nessa cultura mítica. Porque se vocês repararem em algum resumo da Ilíada e da Odisseia, vocês vão reparar que muitos acontecimentos são baseados em forças sobrenaturais, são baseados em forças fantásticas. Veja só, também é uma coisa que vocês têm que conhecer de história, tá? Mas eu vou comentar um episódio. Na ilha de Creta, perdão, olha só, eu confundindo direto Creta. Na ilha de Troia, existia um príncipe chamado Heitor. Veja só como a cultura mítica era uma coisa assim muito forte para eles. A verdade mítica era uma coisa muito forte. Quando o Agamenon vai da Grécia para Troia para buscar a Helena que tinha sido raptada, ele leva um guerreiro chamado Aquiles. E aí, em dado momento da história, o Aquiles desafia esse Heitor, que era o príncipe de Troia, para um duelo. Porque aí poria fim na batalha. Gente, esse Heitor, ele tem uma reação de honra. Ele tem uma reação de um príncipe, que também era ditada por esses dogmas míticos. O que ele faz? Em vez dele... Porque ele sabia que ele ia morrer, né? O exército, o Aquiles era assim um guerreiro... A fama do Aquiles o precedia. Mas o que ele faz? Ele vai lá, despede da esposa, despede do filho e desce para guerrear com Aquiles. Não vou contar o que aconteceu na batalha. Vocês vão ter que procurar, quem tiver curiosidade. Mas veja só, na cabeça do guerreiro grego, morrer em batalha, servindo o reino dele, com honra, era a melhor morte que ele poderia ter. E isso tudo também é baseado na cultura mítica, a cultura dos mitos, das crenças, das histórias populares. Certo, gente? Eu acredito que, ao mesmo tempo que eu esclareci alguns pontos para vocês que vão ser melhor explicados quando a gente for para René Descartes, eu deixei vocês com curiosidade a respeito da história de Troia. Gente, quem tiver essa curiosidade, não custa. A história de Troia não é um negócio compridão. Dá uma pesquisada. Lógico que eu não vou recomendar que vocês tentem ler a Ilíada. Deveriam, mas não vou recomendar porque, né, isso aí bom, como eu digo em projeto de vida, isso é um objetivo, é uma meta inalcançável, né? Recomendar. Eu sei que vocês não vão ler, mas vocês podem perguntar para o professor de história de vocês podem fazer pesquisas de Google sobre, em algum resumo da Guerra de Troia e entender melhor isso que eu estou falando, a respeito do Heitor, do duelo dele com Aquiles. Gente, vamos continuar, tá? Vamos continuar com a origem da filosofia. Na próxima aula eu já vou passar René Descartes para vocês. E aí vocês vão entender que algumas, mesmo saindo do mito, que era totalmente inverossímil, totalmente infundamental, ele não tinha fundamento sólido, tinha partes do mito contraditórias, aí surgiu a filosofia para esclarecer, para afastar o povo do mito e colocá-lo na consciência, no caminho do raciocínio, porém ainda possuía lacunas, possuía pedaços sem certeza, né? sem uma verdade comprovável. Aí, no século XVII, aparece um cara chamado René Descartes. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Bons estudos para todos, boa sorte.